Após Naruto ser friamente tirado do posto de Hokage e sofrer um golpe de estado pelo sujo mau caráter do Shikadanzo, Shikamaru assumiu a ditadura de Konoha. Tô brincando, calma, é meme, é brincadeira, não se irrita, calma. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Miranda e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Multiversando. E hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre o 8º Hokage, Shikamaru Nara, como ele assumiu, como pode ser o governo dele, por que isso tudo aconteceu, por que teve muita gente que não gostou disso, e vamos falar sobre as possibilidades, porque galera, mesmo que você não tenha gostado, tem muita possibilidade boa. Bom, o que acontece é que basicamente a história do final de Boruto clássico aconteceu que o Naruto ele foi congelado em uma dimensão que o tempo não passa, mas para todo mundo foi dito que o Naruto morreu, então todo mundo acredita que o Naruto morreu. E aí, estado de luto, estado de caos na Vila da Folha, porque o seu principal Hokage de todos os tempos não tá mais aí, e todo mundo, tipo, pensando que ele morreu, e aí precisa de um novo Hokage. Em Konoha, nunca foi esse negócio de ter eleições, o povo decidir e tudo mais. O que tem é que os senhores feudais, geralmente eles se reúnem, decidem qual é o nome mais apropriado para assumir, e assim acontece. Foi assim que o Kakashi foi eleito, que a Tsunade foi eleita, e o Naruto foi aquele processo de, tipo, ir se desenvolvendo até chegar no ponto dele poder assumir como Hokage. Muita gente tinha alguns palpites de quem podia assumir, porque é óbvio que alguém precisava assumir, precisava ter um novo Hokage para não instaurar o caos na Vila da Folha, né? Então alguns palpites eram a Sakura, só que a Sakura, apesar de ser top 3 personagens mais poderosas de Konoha, ela tem o Sasuke como marido que, né, tá como inimigo de estado agora, então isso não seria muito bem visto, além do que a Sakura, apesar de ser treinada pela Tsunade, nunca teve essa predisposição a ser líder, Hokage mesmo, sabe? Tínhamos o Konohamaru como uma das grandes possibilidades, porque ele sempre demonstrou que o sonho dele é ser Hokage, e a galera falava, né, ele mesmo falava, eu não vou ser o 7º Hokage, eu vou ser o 8º, porque o Naruto vai ser o 7º e depois dele eu vou assumir, respeitando muito o Naruto e tal, a hierarquia. Mas, vamos ser sinceros que o Konohamaru não estava à altura, o mangá e o anime de Boruto não tratam o Konohamaru bem, vamos dizer assim, nem como líder de um time, quem dirá como líder de uma nação, né? Então eu acho que seria uma piada o Konohamaru como Hokage, mas eu acho triste. Tipo, o ideal pra mim era ter tratado o Konohamaru com respeito desde o começo, fazendo ele ser um bom líder, ele treinar, se desenvolver, mesmo que ele tenha perdido algumas batalhas, tenha passado algumas vergonhas, que aquilo servisse para o arco do personagem, para ele se sobressair, evoluir e tudo mais, mas não foi o que aconteceu, então eu acharia incoerente ele assumir agora. Mas é triste, né, porque ele falou que ia ser o 8º e ele não é. Mas ele tá como conselheiro do Hokage, que é o Shikamaru. Já é alguma coisa, né? Konohamaru é o mais perto que você vai chegar. Porque depois vem a Sarada, tá? Mas enfim, aí outra grande possibilidade era o Kakashi. Por quê? Pela ideia de como tinha acontecido antes, né? A gente lembra que o Hiruzen era o 3º Hokage, aí ele aposentou e passou o manto pro Minato, só que aí o Minato morreu muito jovem e o Hiruzen voltou a assumir. E aí podia acontecer a mesma coisa, Kakashi passou pro Naruto, Naruto morre, e aí o Kakashi volta a assumir. Só que tem duas coisas, o Kakashi ele já tá bem aposentado e ele nunca foi introduzido, sendo desenhado no mangá de Boruto. Ele não tem um papel ativo na obra, apesar de no anime ele aparecer várias vezes, então seria estranho, sabe, do nada ele aparecer assim. A pessoa que só leu o mangá de Boruto ia ficar, ué, da onde saiu esse cara, tá ligado? Diferente do Shikamaru, que sempre teve um papel ativo, sempre foi o braço direito do Hokage, o conselheiro, a voz da razão pro Naruto, que era mais na emoção. Então sempre teve esse trabalho, e eu acho que é natural o braço direito do Hokage assumir, além do que ele sempre foi visto com bons olhos pelos conselheiros, pela Vila da Folha, porque o Shikaku, ele sempre teve esse papel também, o pai do Shikamaru. Esse papel mais político, de ajudar e tudo mais. Eu entendo quem preferiu o Kakashi, quem preferiu o Konohamaru, mas eu acho que não tem nada de incoerente no Shikamaru assumir. Ai, mas ele é fraco e não sei o que. Gente, tem poucas opções de pessoas fortes. Naruto e Sasuke estão fora de jogada e o Shikamaru é muito inteligente. E, querendo ou não, inteligência conta em batalha. Isso tá mais do que provado, tanto é os feitos do Shikamaru se a gente for parar pra ver. Mas aí entra uma questão de mudanças que podem acontecer na Vila da Folha. É brincadeira esse negócio que eu falei na introdução do vídeo, eu já deixei bem explicado, mas é que a galera brinca com esse negócio de Shikadanzo, porque o Shikamaru foi cada vez ficando mais durão, mais bruto e tal, mas não tem nada a ver com o Danzo, não chega nem perto do que o Danzo fez, pelo amor de Deus, e nunca vai chegar. A gente lembra que o Danzo foi responsável por exterminar um clã, ele foi responsável por matar várias pessoas a fim de manter a paz da vila, ele não tinha escrúpulos, ele não tinha
sabe, nada que impedisse ele de fazer o que ele achava certo. Passava por cima de democracia, passava por cima do posto de Hokage, de tudo. Shikamaru nunca fez isso. Mas a questão é o cenário. O cenário é que a vila ficou um tempo sem Hokage, o seu Hokage foi morto por coisas que aconteceram. Tem 2 pessoas de dentro da vila que são vistos como traidores, como inimigos de estado. Sempre tá tendo invasões e ataques, tem Otsutsukis e tudo mais. Então, o cenário pode ficar caótico e mudar o jeito de governar Konoha. Por 2 motivos. Primeiro, que a gente lembra muito bem que o Naruto ele foi o responsável por finalmente fazer a Aliança Shinobi e ter uma reunião dos 5 grandes Kages, das 5 grandes nações e serem aliados durante todo esse tempo de mandato. Então, tipo, sempre tinha compartilhamento de informações. Se acontecia um negócio na Vila da Areia, o Gaara ia lá e contava. Se acontecia um negócio na Vila da Folha, o Naruto ia lá e contava. Tinha sempre reuniões, os Hokages, tudo mais, e sempre na amizade. Agora, por estar acontecendo todas essas coisas, o Shikamaru ele pode optar por fechar a vila e não acabar com essa aliança, mas parar de compartilhar informações, de fazer reuniões, de contar tudo, se fechar mesmo para proteção. E aí, como é que as outras vilas vão ver isso? Sabe? A gente tá acontecendo um monte de coisa lá, eles não estão contando pra gente. A gente vai ficar esperando acontecer merda? Sabe? Eles podem começar a dar passos e pode começar a ter conflitos políticos, conflitos entre ninjas de novo. Além do que, o Shikamaru ele sempre foi muito mente fechada, muito racional. E isso é completamente diferente de ser extremista, como o Shikadanzo, que a galera brinca e tal. Mas ele realmente sempre foi muito fechado, sabe? Ele era contra o Kawaki ser introduzido na vila. Ele era contra deixar a vila aberta para imigrantes, naquele arco lá que o Naruto ele fala que vai deixar aberto para todo mundo e tudo mais. E ele nunca questionou a decisão do Naruto, mas a visão dele era outra. Nesse primeiro capítulo ele já questiona a Sarada sobre, tipo, tá louca de querer perdoar os outros lá? A vila de Konoha tá junto comigo na minha decisão, e não dá pra, tipo, você querer ajudar um bandido, mesmo que ele tenha sido aliado de Konoha, não é assim que se faz. Então ele pode, por meio dessas decisões, agora não tem ninguém segurando ele, não tem o Naruto com a voz da emoção e tal, é o Shikamaru 100% racional, tendo as decisões e podendo fazer o que ele bem entender. Claro, tem um limite, pelo amor de Deus, não tô falando que vai ser uma ditadura e tal, mas, tipo, por causa das circunstâncias, não tô nem falando que o Shikamaru é mau caráter, nada, eu adoro o Shikamaru, mas por causa das circunstâncias, do caos que tá se instaurando em Konoha, eu acho que pode acontecer isso, dele tomar decisões e cada vez fechar mais, conflito político daqui, ataque dali, e querendo criar um exército pra se proteger, e eu acho que isso enriquece muito a obra, porque eu acho que a gente pode ver, nem perto, ó, o governo mais extremo, mais assim que a gente teve foi o do Tobirama. Eu acho que agora com o Shikamaru a gente pode ter o governo mais perto daquilo, por causa das circunstâncias, de tudo que tá acontecendo. Então eu acho isso rico pra obra, sabe? Eu acho muito interessante. Eu acho que abre várias possibilidades, diferente de se o Kakashi assumisse, por exemplo. São tempos de guerra, manos. Agora o time skip é pra ser sombrio, violento, então eu quero muito que tudo isso aconteça. Não sei vocês. Eu tô errado na minha visão? Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like e eu vejo vocês na próxima. Valeu, fui!